pelo Ministério Público Federal, doutora Ana Carolina Longo, vai apresentar o processo de certificação das melhores práticas. Doutora Ana Carolina, eu lhe confiro a palavra, peço a Vossa Excelência que nos brinde aí com seus conhecimentos. Boa noite. Eu estou nova aqui, a gente começou a participar do GENAI agora em Curitiba. Enfim, a minha participação se encerra em setembro, vou deixar a corregedoria. Mas, nas discussões dos grupos, a gente começou a falar sobre manualização, sobre boas práticas, sobre organização disso. O Ministério Público tem uma experiência muito interessante de certificação de ofícios. E aí eu sugeri, se vocês quiserem, eu posso conversar um pouco, contar um pouco dessa experiência e a gente pode trocar. Eu convidei o pessoal da Secretaria de Gestão Estratégica, que está à frente desse projeto. A Corregedoria presta um apoio importante e uma parte, né, desse processo, a Corregedoria está presente. A Bruna, que é a secretária de Gestão Estratégica, e a Débora, que trabalha diretamente na diretoria, uma subsecretaria da certificação de ofícios. Então, a ideia é que a gente conte um pouquinho deste processo. Esse processo começa com essa institucionalização de planejamento estratégico e toda a organização de uma secretaria para pensar nisso dentro do Ministério Público Federal. E a gente teve uma consultoria com a Price, que olhou o Ministério Público como um todo e colaborou ali com o Ministério Público para a gente se conhecer e se organizar, saber para que se presta o Ministério Público Federal e como que o Ministério Público Federal podia estabelecer metas. E a gente passou por várias etapas desse processo. Isso está tudo disponível online, todo esse processo, todos os resultados da Price, todas essas informações estão disponíveis online para consultas e cópias, né, de tudo que a gente pode fazer. E a gente começou com um processo de manualização, de levantamento de boas práticas dos ofícios, e essas boas práticas foram levando a um processo de certificação que está na fase final. Agora a gente está na última fase para efetivamente certificar os ofícios. Esses ofícios são certificados, eles ganham vou chamar de um salvo-conduto. A Corregedoria simplesmente passa aquele ano sem se ocupar com aquele ofício, porque aquele ofício já mostrou que é um ofício que segue as boas práticas, que estão lá nos manuais. Então, esse processo de certificação é um processo muito rico para a Corregedoria, como exemplo daqueles ofícios, para que outros ofícios também cheguem ali naquele grau de excelência, e para que a gente possa realmente mostrar como as coisas conseguem ser eficientes. Eu mostrei para vocês no começo sobre o relatório de análise intercorrecional. Ele é um dos elementos do processo de certificação, e o item é que os ofícios tivessem taxa de congestionamento zero. Então, naquele período de acompanhamento, os membros não poderiam ter nenhum processo fora de prazo. E a gente tem alcançado isso com 40% dos ofícios, né? A gente teve quase 50% dos ofícios se inscrevendo no processo que é voluntário da certificação, e praticamente 40% dos ofícios conseguem atingir essa taxa de nenhum processo fora de prazo ao longo de toda a parte de congestionamento. Então, é uma experiência muito interessante. E boa para a Corregedoria, porque a gente tem 40% a menos de trabalho, então a gente pode ter um trabalho muito mais efetivo nos 60% dos ofícios em que a gente vai precisar atuar de algum jeito, ou que que estarão sujeitos à correição nas próximas correições. Eu queria que a Bruna contasse um pouquinho sobre as etapas desse processo de certificação, e aí a gente fala menos e abre para debates e dúvidas, né? Ok, boa noite a todos e todas. Na verdade, assim, como a Carol falou, a gente entrou num processo de modernização dentro da casa que começou desde 2010. E aí, no último, a gente costuma falar aqui dentro da organização que a gente passou por ondas de modernização, que são 3 grandes ondas. A última, a gente tinha como foco atingir a área finalística da instituição. E aí a gente não pode entrar com métodos, eu acho que a gente tem que entrar com uma informação que funcione, que seja clara e que os membros comprem e identifiquem o benefício ou a melhoria daquilo dentro da gestão do próprio gabinete. Então, foi nesse bojo
partindo do projeto lá da Price, que teve algumas etapas, que a gente desenhou a certificação de ofícios. Isso veio desde uma pesquisa que foi feita junto aos ofícios, as melhores práticas que foram identificadas em visitas em loco, que foram feitas à época pela nossa equipe, pela consultoria. E, a partir daí, a gente desenhou critérios que envolviam itens correcionais, itens relacionados ao sistema de informações que a gente usa, que é o Sistema Único, itens relacionados a boas práticas de gestão de gabinetes, que eles próprios identificaram e que a gente identificou nesses diversos gabinetes. Ali, a nossa página da modernização, vocês colocarem modernização MPF, na parte de gestão estratégica, atuação finalística. A gente tem tudo ali, informações sobre o projeto em si, da consultoria e da certificação de ofícios. Então, no ano passado, a gente começou com uma fase de chamamento preliminar, né, de venham participar, é interessante, vamos modernizar, vamos adotar boas práticas de gestão. E dos 1.150, mais ou menos, 1.152 na última contagem, eu acho, de ofícios do MPF, 572 aderiram preliminarmente a esse processo. Durante um prazo de 6 meses, eles foram avaliados, foi feito um monitoramento mensal de taxas, de feitos sob responsabilidade, de boas práticas, de adoção de medidas que eles ainda não deveriam adotar, e tinham esse prazo para fazer isso. Findados 6 meses, a gente entrou numa fase de adesão definitiva, posto que o processo ele é facultativo, então cabe ao membro participar ou não, não é algo obrigatório. Lembrando que os membros que participassem tinham esse benefício da correção, né, de a corregedoria avaliar que aquele ofício já está adequado aos padrões da instituição, então, por isso, não precisava passar por um ciclo correcional, além de ter canais de contato direto com a área jurídica para priorização de demandas e outras informações. Então, a gente abriu, depois dos 6 meses, a adesão definitiva, que é o momento de um membro fazer a sua própria autoavaliação e falar, olha, cumpri as taxas, não consegui cumprir, estou muito bem na fita, não estou tão bem assim. E aqueles que identificaram que cumpriam as informações, que preencheram as boas práticas que a gente colocou como um formulário de informações que ele tinha que prestar, aderiram definitivamente, e agora a gente está numa fase de levantamento de todas essas informações, e na próxima semana a gente divulga o resultado preliminar, de quais membros foram certificados, quais não foram. Desses 572 que aderiram preliminarmente, a adesão definitiva foi de 405. Se a gente considerar o número inicial, foi mais de 70%. Se a gente considerar todos os membros do MPF, foi mais de 1/3 da instituição participando desse processo pioneiro. Então, assim, para a gente foi, para um primeiro contato de modernização, de pensar em gestão, de pensar em métodos, em ferramentas, para a gente foi um resultado super satisfatório. A gente está bem feliz com aquilo que a gente conseguiu com a parceria da Corregedoria. E aí, findada a parte do resultado preliminar, vai ter uma fase de recursos, dependendo das informações que a gente aferir. Às vezes faltou uma documentação, não foi demonstrada alguma coisa, então, que não vai acarretar a certificação. Ele vai ter esse período de recurso para a gente entrar no resultado definitivo. No resultado definitivo, a ideia é que a gente trabalhe essa coisa de selo de excelência, de ofícios que atuam com excelência na instituição, de ter placa de reconhecimento, certificado, correção que deixa de existir, passa a existir virtualmente. Então, tudo no bojo desse processo, e a ideia é que a gente amadureça esse processo para um próximo ciclo, para voltar não só para os itens correcionais, mas também ter uma parceria maior com as câmaras de coordenação, até num trabalho que a Corregedoria já vem levantando, de priorizar temas de atuação, para a gente trabalhar de uma forma mais focada a atuação do Ministério Público como um todo. Então, assim, eu acho que a evolução desse processo, pelo menos o que a gente espera, é que a gente seja capaz de fazer isso junto aos membros da instituição. E um outro ponto muito positivo é que, com 572 ofícios aderindo a esse projeto, a gente capacitou 572 membros dentro dessas boas práticas. E aí todos os servidores que trabalham no ofício. Então, dois. Não só esses, né? Falei da capacitação. Uma das etapas do processo. Uma das etapas do processo, a gente inseriu a capacitação dos servidores lotados nos ofícios
e dos membros titulares dos ofícios. Ao longo do processo, essa capacitação durou aproximadamente, assim, o período aberto para capacitação durou aproximadamente 3 meses, entre 3 e 4 meses, que era o nosso objetivo inicial. Depois mantivemos uma capacitação residual, mas o foco inicial foi nesses 3 meses. E nesse período, na metade do período, quando a gente já tinha alcançado um número bem considerável de servidores lotados nos gabinetes, a gente abriu para os outros servidores da casa, que foi um grande benefício que a gente acha que alcançou, que foi o interesse de participar da capacitação sem estar, mesmo não estando vinculado à certificação. A capacitação consistia basicamente em repassar para eles boas práticas dentro do gabinete, para fazer a gestão dos processos, a identificação e familiarizar os servidores que tinham contato direto com os sistemas que fazem essa movimentação dentro da instituição. A maior familiaridade, melhor uso, melhor identificação do andamento do processo, inserção de informações. Esse sistema, a gente tem um sistema que é o Sistema Único, que permite a inserção bem detalhada do momento processual. Ele vinha sendo subutilizado e a gente aproveitou para inserir dentro da capacitação. E o benefício na gestão dos gabinetes, a gente foi observando ao longo desses 6 meses de acompanhamento de gabinetes que tinham altas taxas de congestionamento, conseguiram chegar ao final. A gente criou esse período de 6 meses de acompanhamento e avaliamos só no 6º mês. Então, a gente pôde acompanhar a evolução dos gabinetes e a gente teve vários cases de sucesso, assim, de gabinetes que vinham com muito congestionamento, chegaram com taxa de 0% de congestionamento em processos judiciais e em procedimentos extrajudiciais. Então, o ganho foi enorme mesmo. A gente está muito feliz com o resultado. Foi bem interessante para casa a experiência. E foi isso, mais de 2.000 servidores. Além da gente trabalhar essa perspectiva do ofício, do membro do MPF, a gente também está trabalhando no âmbito do servidor. Eu acho que é uma via de mão dupla. E a participação desses servidores em gabinetes certificados também garante pontos no programa de motivação que a gente tem na instituição, que é um programa de valorização do servidor, que a gente tem uma espécie de pontuação que vai trocando por alguns tipos de benefícios institucionais. Então, estar em um gabinete certificado garante a ele alguns pontos para esse programa de motivação. Então, a gente acabou atrelando uma prática do ofício para garantir também benefício para o servidor. É um projeto que a instituição toda ganha, né? Disposição para perguntas, dúvidas e assim, compartilhar todo o processo está aí totalmente disponível. Bom, primeiro, parabéns, muito legal mesmo o trabalho, a gente está aqui comentando que realmente é bem diferente, né? Substitui, às vezes, até um plano de carreira para os funcionários, né? Que é uma questão que eles pleiteiam muito. E só em relação aos números, então, 572 se interessaram, 405? Sim. E quantos vão se certificar, efetivamente? A gente está finalizando a análise, né? Desculpa. A gente está finalizando. A gente ainda não tem um número, mas a gente tem uma expectativa alta em relação ao percentual de certificados. A gente não tem como antecipar ainda, mas até o momento, nós estamos fazendo as análises documentais. Então, até o momento, a gente está bem satisfeito com o que a gente tem alcançado. Realmente, o acompanhamento, a gente acha que surtiu um efeito muito grande no desempenho do trabalho, da gestão mesmo dos ofícios. E a minha dúvida é a seguinte, a gente, quando faz uma correção, a gente acaba quase que fazendo uma fotografia daquele momento da promotoria, né? No caso de vocês, do ofício, né? Que vocês chamam. Aquela visão que a gente está tendo naquele período de 2, 3 dias, enfim, 4 dias que a gente fica avaliando aquele cargo, aquele membro. Quanto tempo vale? Essa certificação vai valer por quanto tempo? Como vai funcionar? Conforme o edital, a certificação, o ofício certificado, ele fica sem ser correcionado naquele ano, naquele próximo ano. Então, agora, no 2º semestre, aqueles ofícios que estão certificados não serão correcionados nem no 2º semestre desse ano, nem no 1º semestre do ano que vem, até, enfim, o próximo processo de certificação. Mas eu mando no grupo o resultado preliminar com o número na semana que vem.
Boa noite. Meu nome é José Márcio, eu sou da Corregedoria do Maranhão. Parabéns pela iniciativa, muito boa. Eu só queria fazer uma pergunta. Essa certificação de ofício, ela implica requisito objetivo positivo para a movimentação na carreira e alguma coisa? Por enquanto, não. Não, né? A Corregedoria tem um projeto que está em discussão no Conselho Superior, mas isso ainda não avançou de forma nenhuma. A gente está só no iniciozinho dessa discussão. Como um critério de merecimento, por exemplo? Seria, para as promoções e remoções por merecimento, mas essa é uma discussão muito incipiente, muito incipiente. Ainda vai alguns anos aí até isso ser considerado. Mas consta, pelo menos, de alguma maneira, a citação disso isso vai para os assentamentos funcionais, tanto do membro quanto do servidor. Entendi. E aí o ofício é o ofício que é certificado. Então, em caso de remoção, transferência, o membro não leva a certificação, fica para dentro do ofício, porque é um trabalho conjunto, mas isso, o fato dele já ter pertencido a um ofício certificado vai acompanhar ele para o resto da vida dentro dos assentamentos funcionais. Entendi. A gente tem um plano de qualidade. Um dos benefícios, por exemplo, é que ele vai ter preferência nos concursos para cursos, de repente, cursos de idiomas, cursos nacionais e internacionais. Às vezes a gente tem cursos que são sorteados, ele vai ter uma preferência em relação aos outros. Que mais? Oi? No programa de motivação que a gente tem, foi editada uma portaria recentemente pela Secretaria-Geral, e ela estabelece, né, quais são o rol de atividades que o servidor pode executar, que vão garantir a ele uma certa pontuação, que ele vai poder trocar esses pontos por algum tipo de benefício institucional. Os benefícios, basicamente, são voltados para capacitações diversas, bolsas de idiomas, pós-graduação, mestrado e doutorado, se houver, e folga compensatória também. Ele vai poder usar alguns dias, trocar e transformar aquilo numa espécie de banco de horas. Algum questionamento imediato agora? A gente tem também mais uma outra oportunidade para debates. Depois, inclusive, a gente tinha previsto debates em conjunto, mas foi oportuno. Eu, particularmente, não gosto de debates em conjunto. Eu gosto mais do estilo como a Nathalie fez, porque já aproveita a pessoa logo depois que ela falou, né? Mas meus parabéns, doutora Ana. De fato, é uma iniciativa muito interessante. E eu vou repassar ao doutor Marcos isso, de se replicar. Mas tem a impressão de que esse passo que vocês estão no iniciozinho, ele vai logo se concretizar, porque é uma tendência, né? Como o colega perguntou, não sei quem perguntou se é certificado isso para fins de elevação na carreira. Para movimentação na carreira. Exatamente. É evidente que há uma tendência para que se consolide isso, porque é um critério objetivo, uniforme, não é? De fácil atualização pelos órgãos correcionais. Sim. É exatamente o que demonstra, inclusive, a própria vocação do membro para impulsionar a resolutividade da sua atuação. Eu vou compartilhar o nosso site, está todo na internet. Qualquer um consegue acessar todos os documentos e, querendo, a gente vai lá, explica, a gente vai à unidade, a gente explica, a gente replica o trabalho que a gente já fez, replica as experiências e a gente está 100% à disposição. A gente quer que todo mundo cresça também. Obrigado, doutora Ana.